Olá, galerinha! Agora vou revisar com vocês esse assunto, movimentos para a independência. Lembrando que a gente está no período da história Brasil, colônia, tá? E na época do Brasil, colônia, Brasil dependia de Portugal. Tinha uma forma de governo chamado monarquia, né? Só que começa a surgir movimentos no Brasil para se libertar, para ter independência de Portugal. E esse assunto aqui, ele vai ter muito a ver com um assunto que nós já estudamos em história, lá no primeiro trimestre. Bem essa fase aqui, ó. Colonos se rebelam, lembra? Na verdade, de novo, a gente está retomando esse assunto. Mas vamos lá. Algumas coisas já falei com vocês na aula online e agora eu só vou estar revisando com vocês. Então, a famosa cidade Vila Rica, que hoje é chamada Ouro Preto, de Minas Gerais, vocês sabem que o maior estado de importância de exploração do ouro era Minas Gerais. E essa cidade muito importante chamada na verdade era na época uma vila, né, chamada Vila Rica. Então, o que acontecia? Portugal começou, né, a querer cada vez mais ouro e mais ouro. Para vocês terem ideias, aqui na apostila vocês vão ver que Minas Gerais tinha que pagar a coroa portuguesa 100 arrobas de ouro por ano. E os mineradores não conseguiam pagar isso, né? Era muito, na verdade, era um imposto muito alto, 100 arrobas por ano, né? Principalmente as cidades, os lugares onde se tinha bastante atividade de exploração do ouro, se cobrava mais ainda, era mais rígido os impostos, né? E como é que funcionava? O que acontecia? Durante a exploração e a extração do ouro, então, como eu estava dizendo, quando se fazia a extração desse ouro, as pessoas os chamados mineradores, né, que eram essas pessoas que trabalhavam em explorar esse ouro, em encontrar esse ouro, eles tinham que levar para as chamadas casas de fundição. Chegando nessas casas de fundição, se retirava o imposto chamado o quinto, né? Que equivalia a 20% daquele ouro. Geralmente se achava o ouro em pó ou se fazia o ouro, era extraído em pó ou em pequenas pedrinhas chamadas pepitas, que aí era esse ouro. Eles retiravam, dessa quantidade, eles retiravam 20% na casa de fundição, que ia para o governo de Portugal. E aí a pessoa tinha o restante. Foi aqui, nesse contexto, que surgiu aquela expressão, o quinto dos infernos. Por quê? Porque as pessoas ficavam muito chateadas com esse imposto. Na verdade, o quinto era cobrado de tudo que as pessoas... Era cobrado das fazendas, dos mineradores, tudo, né? Só que o que aconteceu? Aconteceu que com o passar do tempo esse ouro foi acabando, porque foi muito... Pessoal, vocês não têm ideia, era muito ouro que era retirado daqui. E de um lugar onde você só tira, uma hora acaba. Só que o rei de Portugal não entendeu isso. Ele achava que os mineradores estavam se negando a pagar os impostos. Foi aí que Portugal, para conseguir pagar suas dívidas com outros países e manter sua pompa, o luxo da família real também, né?
teve a ideia, a infeliz ideia de cobrar o imposto da derrama. Foram vários impostos que Portugal foi colocando. Por quê? Porque a intenção de Portugal era arrochar os impostos para que conseguisse mais dinheiro. A derrama era o seguinte, era um imposto em que a região onde se tinha mineração tinha que pagar, gente, 1.500 quilos de ouro. E se chegasse o final do ano e esses colonos, né, esses mineradores não pagassem isso, o governo de Portugal mandava, o exército mandava as suas tropas para entrar nas casas e tomar tudo que fosse de valor até corresponder essa quantidade de 1.500 quilos de ouro. E isso foi a gota d'água para os mineradores, para os comerciantes, porque muitos deles ficaram indignados, a grande maioria, na verdade, né? Porque pensa, era muito imposto mesmo. Nesse contexto aqui, né, nessa situação de indignação, lembra aqueles brasileiros que foram para a Europa e que ouviram ideias sobre igualdade, fraternidade, liberdade, eles começaram a trazer essas ideias para cá, para o Brasil. Começaram a trazer as ideias que eles aprenderam sobre novas formas de governo, que aprenderam na Europa, para cá, para o Brasil. Né? Por quê? Porque a Europa toda estava em grande agito com tudo isso, né? Novas formas de governo, os franceses não queriam mais a monarquia, queriam um governo mais democrático, onde as pessoas pudessem ser iguais, onde as pessoas pudessem ser livres. E foi aí que na França as pessoas saíram nas ruas fazendo um movimento, reivindicações, né, protestos, usando essas três palavras, igualdade, fraternidade, liberdade, a chamada Revolução Francesa, que durou por anos na França. E os brasileiros que estavam lá, estudando lá, trouxe essas ideias para cá, para o Brasil. E ao mesmo tempo juntou a fome com a vontade de comer, né? Digamos assim, as duas coisas. Juntou a indignação com essas novas formas de pensamento no Brasil. E aí o que aconteceu? Os fazendeiros, os mineradores, que eram esses que trabalhavam com ouro, os comerciantes e os estudiosos, as pessoas intelectuais daquela época, homens, né? A grande maioria, porque nessa época a mulher ela não tinha tanto espaço. Então, esses homens começaram a se organizar movimentos que fosse contra o rei de Portugal, que causasse a independência de Portugal, que se separasse. Lembra que eu falei uma vez que existiam duas formas de movimentos? Os nativistas, que não queriam se separar de Portugal, mas não concordavam com a forma de governo, e os separatistas. Os separatistas, eles queriam romper com Portugal, né? E o que o rei de Portugal fazia? Sempre tinha, né, pessoas infiltradas, militares principalmente, soldados, né, infiltrados, e ele ia em busca desses movimentos, que ele começou a perceber que o negócio poderia dar dor de cabeça para ele. E aí o que ele fazia? Percebia que tinha algum movimento contra o rei, o que ele fazia? Ia lá e reprimia, mandava os seus soldados ali. Então quem era considerado rebelde, quem era contra o rei, corria risco de vida, gente. Muitas dessas pessoas morreram, o rei mandou enforcar em praça pública. Então, se tinha muito medo.
foi o que aconteceu com Felipe dos Santos. Lembra a revolta da Vila Rica em 1720? Foi isso que aconteceu. Ele organizou uma rebelião, porque eles eram muito explorados na Vila Rica, e aí o rei descobriu e aí mandou enforcar Felipe dos Santos. Aí nós temos alguns movimentos importantes para romper com a tirania, a ditadura de Portugal. Nós temos a Inconfidência Mineira, tá? A Inconfidência Mineira, ela queria dar um fim à colonização portuguesa. Eles queriam ter liberdade, estarem livres de Portugal, livres de tantos impostos. Mas o que aconteceu? Essa Inconfidência Mineira, ela foi organizada por homens ricos na época, né? E aí o que aconteceu? Um deles, que estava devendo muito à coroa, teve a ideia de ser o X9, de entregar essa Inconfidência, essa conjuração mineira, de entregar esses rebeldes, digamos assim. E aí o rei, em troca disso, perdoou as dívidas dele, e o rei reprimiu, acabou com esse movimento aí. E aí o famoso Tiradentes, que na verdade o nome dele era Joaquim da Silva Xavier, foi como bode expiatório, né? Aí dizem, porque ele era o líder da Confidência Mineira. Não. Na verdade, ele era o menos rico, ele era o que tinha menos dinheiro lá, e ele levou a culpa por isso. Porque os outros conseguiram se safar porque tinha dinheiro, então eles não morreram, né? Eles foram mandados, exilados para outros países, mas Joaquim José da Silva Xavier dançou por essa questão, né? Ele foi um bode expiatório, simplesmente isso. Então, pessoal, eu quero que vocês percebam que o quanto a questão financeira tinha muita influência, tinha muito que ver, né? Então, assim, os outros que tinham dinheiro, muito mais dinheiro, conseguiram se escapar da morte, porque a pena era a morte, né? Mas Joaquim da Silva Xavier não. Bom, a Inconfidência Mineira também ela foi influenciada pelas ideias revolucionárias da França e que se espalhava por toda a Europa. Libertas que será também, que está em latim. Hoje é uma língua morta, o latim, né? Que significa assim, liberdade ainda que tardia, tá? Esse é o significado. Bom, mas não foi só Minas Gerais, gente, que se movimentou, não, tá? Não foi só Minas Gerais que se organizou em movimentos contra o rei de Portugal. Isso aconteceu em todo o Brasil. Mas nós vamos recapitular aqui alguns movimentos mais importantes. Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, pessoal. A Conjuração Baiana, ela era do grupo dos separatistas. A Conjuração Baiana foi um movimento contra o rei de Portugal, porque quem participou queria independência de Portugal, queria que a Bahia virasse um país, ok? E quem que se envolveu nessa Conjuração Baiana? Diferente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana teve pessoas ricas, estudiosas, mas também teve trabalhadores, tá? Pessoas pobres também. Por quê? Porque o que acontecia nessa época? Eles protestaram contra a fome, que estava demais, altos impostos e muitas pessoas sem emprego. E a Conjuração Baiana, ela defendia alguns pontos que a Conjuração Mineira não defendia, tá? Por exemplo, a abolição da escravatura. A Inconfidência Mineira não defendia isso, não. Eles queriam liberdade, mas eles queriam para eles, para os comerciantes, para os mineradores, para os fazendeiros, mas não para os escravos e para os índios.
Eles queriam também diminuição dos impostos, fim do preconceito, proclamação da República. Eles queriam o início de um governo democrático. Abertura dos portos, né? E o aumento salarial também era o que a Conjuração Baiana queria, tá? Só que o governo, mais uma vez, ele descobriu, então reprimiu, chegou junto nessa Conjuração Baiana aí. Ele falou o quê? Só se for por cima do meu cadáver. E mandou lá as tropas, lá para Bahia, né? Mandou lá que os soldados na Bahia fizessem a repressão, tacasse o pau no povo. E aí o que aconteceu? Novamente, as pessoas que tinham mais condições, que estavam nesse movimento, que eram os ricos, eles conseguiram se escapar. Eles conseguiram não ir para a forca. Agora, os que estavam encabeçando esse movimento e que eram pessoas pobres, trabalhadoras, elas morreram. Morreram enforcados. 4 pessoas que eles conseguiram pegar. Nós também tivemos uma revolução muito importante, a Revolução Pernambucana, ou Revolta dos Padres. Aqui é muito interessante porque essa revolta aqui tinha padres, comerciantes, proprietários de engenho de açúcar, tá? Então, aqui nessa revolta a gente vê a participação dos padres também. Por quê? Porque eles queriam romper com Portugal. Eles não queriam mais papo com Portugal, ok? Só que também, né, teve um X9 aqui nessa Revolução Pernambucana, né? Teve um delator, que a gente chama, né? Informou as autoridades e aí os planos foi por água abaixo, né? Então ela não conseguiu levar para frente essa revolução. Mas, em compensação, as ideias ficaram na cabeça das pessoas e as pessoas ficavam pensando naquilo, né? Temos que romper com Portugal, temos que romper com Portugal. Essa é uma rápida revisão sobre esse assunto, né? Porque, como eu falei para vocês, o rei, ele não ia sair do seu lindo trono dizendo assim, vocês agora querem um reino mais, uma forma de governo mais democrático? Sim, claro. Vou deixar de ser rei, vou abrir mão de todo o meu poder. Óbvio que não. Veio um governo democrático, veio através de muitas lutas por muitos anos, tá, pessoal? Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Será que nós temos isso hoje? Pense aí.